Meritíssimos e meritíssimas! Sejam bem-vindos ao primeiro Toga Voadora de Livros! Eu não sei se isso tem um nome, se os booktubers dão um nome pra esse tipo de vídeo em que a gente fala sobre um livro, mas aqui no nosso canal chama em metro, e vai ter um em metro de séries, vai ter em metro de filmes e tem um em metro de livros agora. Enfim, nós estamos aqui hoje pra falar sobre o novo livro do John Green, Tartarugas até lá embaixo, no original Turtles All the Way Down, que foi publicado no dia 10 desse mês pela editora Intrínseca, que também é responsável pela atual publicação dos outros livros do autor, como por exemplo A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, Quem é Você, Alaska. Deu pra sentir, né, gente? Depois de 5 anos de ato sem lançar nenhum livro, o João Verde trouxe pra gente Tartarugas pra Dedéu, um livro introspectivo, ágil e intencionalmente enfadonho. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu queria destacar duas coisinhas com vocês. Primeiro, a leitura e a interpretação de um livro é uma coisa muito pessoal. Então, vocês estão livres para discordar das minhas opiniões. Segundo, que tá tudo bem, gente, a gente gostar de uma coisa e ainda assim reconhecer que ela tem problema. Então, vamos ser gentis não só comigo, mas com vocês mesmos nos comentários e evitar de agredir as pessoas pelos próprios gostos pessoais. E 3, aproveita, já deixa o curtir no vídeo, se inscreve no canal pra dar aquele impulso. E no final, diz pra gente nos comentários se vocês querem que a gente mantenha esse tipo de vídeo sobre livros, se vocês gostaram e se vocês querem que continue. Dados os recados, encontramos com Eiza Holmes, uma adolescente no auge dos seus 16 anos, que é levada a se envolver na busca por um milionário que está desaparecido. Dizem as más línguas por aí que quem encontrar o cara vai receber $100 mil, uma bolada aí bem considerável. E por isso Holmes, com a ajuda da sua amiga Daisy, começa a investigar o paradeiro do ricaço, porque ela é uma velha amiga do filho dele, o Davis. E o que poderia ser a premissa básica de um young adult de investigação com um romance estampado ali na sinopse, ganha contornos um pouquinho mais complexos logo na primeira página, quando a gente é introduzido ao real personagem principal da história, a mente nada confiável de Eiza Holmes. Acontece que a Holmes sofre de transtorno de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, e desde as primeiras linhas, nós somos incisivamente inseridos dentro da cabeça dela através de uma narrativa pesada em primeira pessoa. Nós somos desconfortavelmente colocados ali frente a frente com o conflito que perpetua ao longo de todo o livro, que é o controle ou a falta dele em relação à própria mente e o próprio corpo. Esse que, aliás, é o verdadeiro foco do livro, que é vendido aí com essa premissa investigativa, esse mistériozinho, mas na verdade se trata de um relato sincero e doloroso sobre saúde mental. Provavelmente, a essa altura, muitos de vocês já sabem que o próprio autor, o John Green, sofre de transtorno obsessivo compulsivo desde a infância. E isso, sem sombra de dúvida, contribuiu para a honestidade ali que você vê nas palavras da narrativa. Amigo, como é que você conseguiu colocar isso em palavras? Eu terminei o livro e parecia que eu tinha saído pra correr, porque eu tava fisicamente cansada. E não é questão de li muito, tô cansada ali, de ficar numa posição ruim. Não, eu tava super confortável, mas eu tava mentalmente e fisicamente exausta, porque deu muito trabalho. Toda a angústia de estar ali junto da personagem, de ser invadida por esses pensamentos intrusivos, de entrar junto com ela na espiral de pensamentos obsessivos, e tentar sair dali, me libertar daquilo, foi sufocante, foi difícil e mentalmente muito cansativo. E é por isso que eu imagino que muitas das situações tratadas no livro talvez possam ser gatilhos para pessoas que sofrem de transtornos semelhantes. Mas para mim foi um exercício muito sensível de me colocar no lugar do outro e ser apresentada de uma forma não romantizada a um problema que é tão sério e que eu não sabia, eu não tinha ideia que podia chegar a esse ponto. Porque uma coisa que me surpreendeu bastante foi o próprio relato sobre o toque, sobre essa ansiedade da personagem. Eu não sabia que chegava a esse ponto que era tão sério. E aí mais um pontinho pro livro por ser um relato tão fiel e verdadeiro. Mas, apesar da densidade do tema, a prosa John Greeniana, de linguagem leve e cheia de referências ao universo da cultura nerd pop, como de costume, foi mantida, junto com as alfinetadas políticas, críticas sociais, sutis discussões de privilégio, gênero, classe e muitas frases, obviamente, sublinháveis. Sério, olha o estado do meu livro, página 1. Aliás, já que eu estou com o livro na mão, uma coisa que me surpreendeu, e assim, não sei se positivamente,
foi o tamanho do livro. São só 256 páginas e a hora que o carteiro chegou eu fiquei claramente decepcionada. Não sabia nada sobre o livro, nem a quantidade de páginas. Mas as poucas páginas fazem com que não haja espaço para enrolação. A história anda, ela é bem ágil, o enredo corre. No último terço do livro, né, na terceira parte, ainda mais. Parece que você é jogado assim, ladeira abaixo, tudo acontece. Achei um pouco incômodo, mas eu também já tava desesperada pra acabar o livro, então não sei dizer pra vocês se foi mesmo uma coisa negativa. Em relação aos personagens do livro, a gente já falou um pouquinho da Asa e tal, de como é que ela é, estar na cabeça dela é tudo que permeia o livro. Mas a gente tem vários outros personagens, dentre eles a Daisy, a melhor amiga, escritora de fanfics de Star Wars. Poderia ser melhor, né? E ela ganhou meu coração assim no estalo. Ela é imperfeita demais, é muito fácil detestar ela quando você tá na cabeça da Asa. Porque você tá de fora, dentro da cabeça da Asa, vendo as atitudes da Daisy. É super compreensível que ela seja uma adolescente, ali passando pelos próprios problemas e que não sabe lidar com tudo que a amiga passa. Até porque existe um limite ali de compreensão em relação à dor do outro. Por mais que isso seja exercitável, a gente não consegue saber 100% aquilo que o outro tá passando. Ainda mais com tão pouca carga emocional vivida como um adolescente. Dá pra ver muito bem que ela ama a Asa incondicionalmente e faz de tudo pra ver a amiga melhor. E eu sinto a mesma coisa em relação ao crush, o Davis. O Davis lembrou muito o Gus de A Culpa é das Estrelas. Uma versão bípede, rica e sofrida do Gus. Mas ainda assim as frases de um caberiam na boca do outro muito facilmente. Essa é uma das críticas que eu faço muito aos personagens masculinos do John Green, os adolescentes, que especialmente quando a história é narrada por uma personagem feminina, você sente que os personagens masculinos são adolescentes, mas são muito crescidos, muito conscientes, assim, de uma forma idealizada. Mas independente disso, a construção do romance nesse livro foi muito bonita, porque ela conseguiu fugir daquele clichê de histórias a respeito de saúde mental, em que o amor salva ou consegue transformar ali a pessoa que tá doente. Porque os transtornos mentais, eles são reais, as pessoas têm que conviver com eles. Não é um amor que vai salvar e vai acabar com tudo, transformar a situação. Não. Mas a pessoa que ama ali, ela pode dar um suporte, ela pode estar ali junto. E isso foi legal na história. Os dois personagens se encontraram em momentos de muita dor pra ambos, e o que poderia degringolar ali numa situação abusiva, controversa, complicada, foi na verdade uma situação de apoio muito bonita entre eles, que é difícil da gente ver nos livros. Você não vê essa maturidade de relacionamento entre dois adolescentes, mas no sentido de eu não preciso te salvar, eu vou te dar tudo que eu posso, você me dá tudo que você pode, e nós vamos seguir a nossa vida. Foi saudável, isso é impressionante. Ah, só um detalhe, gente, por que no livro todo mundo sabe citar autores e poemas de cor? Me expliquem. Todo mundo, sério, tem uma enciclopédiazinha de poeminhas aí pra certos momentos. Porque eu não sei essas pessoas, eu fico muito intrigada com isso. Enfim, voltando. Dentre os personagens minimamente relevantes, eu acho importante a gente falar da mãe da Holmes, que vive aquele dilema de tentar entender a filha, de querer proteger ela e ao mesmo tempo saber que tem que deixar ela ser livre e tomar as rédeas da própria vida. E eu acho que a gente tem que começar a preocupar no momento em que a gente tá lendo um Young Adult e começa a se identificar mais com a mãe da personagem do que com a personagem. Eu acho que significa que eu tô ficando velha pra ler esse tipo de livro, porque eu só conseguia ler e pensar: meu Deus, vocês são tão novos pra estar passando por isso, que coisa difícil, ah não, socorro, poupe-me. Alguém salva, coloca num potinho, guarda, protege de tudo. Que por sinal foi o meu sentimento em todos os momentos em que mencionavam o Noah, o irmãozinho mais novo do Davis, chorando pela perda do pai. Ai meu Deus. Pra gente ir finalizando aqui, a história se desenvolve de uma maneira bem interessante, eu não diria surpreendente, mas no mínimo inusitada, na grande maioria dos subenredos que tem ali dentro. Talvez porque o foco não era essa trama externa dos acontecimentos, e sim o interno dos pensamentos da Asa. Mas no geral eu achei um livro bem padrão, intencionalmente enfadonho e sem nada assim de extraordinário. A maioria das cenas era meio morna, e até as referências a Star Wars em alguns momentos me pareceram exageradas. Talvez porque eu não esteja na vibe do livro, mas de qualquer forma atingiu minhas expectativas, até porque eu não tinha nenhuma expectativa assim pré-formulada, não sabia nada sobre o livro e tal. O ponto alto pra mim foi mesmo as reflexões existencialistas que permearam toda a história, todas as 256 páginas.
Dava pra você sentir que a pessoa que tava escrevendo ali, ela tinha esses conflitos, ela pensou sobre isso por muito tempo, faz parte da vida dela. E aí a gente tem aqui, de novo essa relação aí do transtorno do John Green que ele tá colocando nos livros e como isso deve ter sido uma prosa muito intimista pra ele, muito introspectiva e difícil de ser escrita. Além de que me fez questionar várias vezes por que a gente é tão assim duro consigo mesmo, sabe? Em determinados momentos, por que a gente se cobra tanto da gente, da nossa cabeça, de atingir determinadas expectativas e por que a gente se desculpa e a gente se culpa por situações que estão tão além do nosso controle. Tudo isso somado aí a um final inesperadamente simples e tocante. E o resultado, obviamente, fui eu chorando. Muito. É isso, gente. Não tem mais o que ser dito. Não vou dar spoilers, porque cada um aí vai ler o livro. Eu recomendo demais que leiam. É isso, gente. O João Verde trouxe pra gente um personagem assustadoramente tangível e real. Talvez por isso ela não seja a sua personagem favorita dos livros dele. Porque é difícil você estar ali dentro e gostar dela. Porque você começa a se autodepreciar da mesma forma que a personagem faz. Mas como ele coloca no livro em diversas formas, especialmente mais ali pro final, é importante a gente lembrar que a vida continua e que a gente tem que procurar ajuda e que isso é importante, que não tá certo você se sentir mal com você e você ter essa quantidade excessiva de pressão sobre você mesmo, de pensamentos intrusivos, de espirais, porque... não vou contar. Eu ia contar porque que o livro chama Tartaruga da Tela Embaixo, mas não vou contar, fiquem aí com o mistério, procurem outro vídeo. E lembrem-se que, como John Green coloca, a vida continua, não é mesmo? Por tudo que eu falei, e às vezes por uma questão de gosto pessoal, eu dou a nota 3,5 pro livro, 3,5 de 5, que é um pouquinho mais do que a metade, mas não consegue ser um 4, porque eu acho que pra colocar o livro ali no 4, ele tinha que ter sido menos enfadonho, apesar de que eu acho que foi intencional, fez todo sentido, mas me deixou angustiada demais, eu não consegui curtir tanto a leitura como eu gostaria de curtir. Mas é isso aí, gente. Deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, diz se você quer que a gente mantenha esse estilo de vídeos e vamos que vamos. Tchau!